Olá, garotada! Mais uma vez aqui para tratarmos sobre poema. Isso, estamos estudando essa semana sobre poema. Poema é um texto, como vimos na aula passada, que ele apresenta versos e apresenta estrofes. Mas tem várias outras coisas também. Num poema encontramos rimas. E você sabe o que são rimas? Eu vou mostrar no nosso poema aqui, Paraíso, um exemplo de rima. Por exemplo, aqui nessa primeira estrofe nós temos: se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóvel mata gente, mas para criança brincar. Se observarmos a palavra ladrilhar, brincar, no final dessas palavras nós percebemos sons parecidos, não é? Ar, ladrilhar, brincar. Rimas são palavras que terminam com sons parecidos. Isso mesmo, sons semelhantes, às vezes até igual. Por exemplo, na palavra ladrilhar, temos o AR, ar. Brincar, também temos o AR. Então, aqui, além do som ser parecido, a escrita também. Às vezes acontece da escrita não ser, mas o som ser. Por exemplo, nós temos sabão, chão. Sabão, chão, rimam também e terminam também bem parecido, não é mesmo? Então, rimas são palavras em que terminam com sons parecidos. No nosso livro, na página 20, que é onde nós vamos fazer a atividade, no nosso livro de língua portuguesa, a Prova Brasil, tá? Aqui no nosso livro de português, a Prova Brasil, nós vamos lá para a página 20 e vai ter um texto explicando um pouco sobre essa sonoridade, sobre o som. Eu vou convidar você a ler. Se você não consegue ler sozinho, pede ajuda a alguém, tá bom? Aqui você vai fazer a leitura você mesmo, esses textos, e vai observar, principalmente, que tem lá alguns versos em que as palavras estão em negrito. E você vai observar que existe uma semelhança na sonoridade dessas palavras quando você vai ler. E aí, diretamente, percebemos que rimas são palavras que têm terminações em que o som é semelhante. O som é semelhante. E lá tem uma pergunta justamente sobre isso. Com base nesse texto, o que é uma rima? E você vai marcar o X na resposta certa. Lê as opções que tem lá e com essas opções você vai escolher a correta, tá bom? Na nona questão, que está na página 21, vai perguntar o seguinte: em Paraíso, qual foi o recurso mais usado para dar sonoridade ao poema? O recurso mais usado lá é justamente a rima. A sonoridade fica muito gostosa lá no poema Paraíso, né? Nesse poema daqui, ó. E nós temos lá na página 18. E lá utiliza muito a rima, tá? É o recurso mais utilizado. Bom, na questão 10, vai pedir para que você volte mais uma vez ao nosso texto, lá na página 18. E você vai procurar aqui as rimas, as palavras que rimam. Aqui na primeira estrofe, nós já observamos, que eu já dei a dica, que as palavras que rimam é ladrilhar e brincar. Você vai circular ou passar um tracinho, sublinhar, ladrilhar e brincar nessa primeira estrofe. Você vai procurar na segunda, na terceira e na quarta estrofe quais são as palavras que rimam. Você vai observar que aqui tem duas palavras, aqui duas palavras e aqui duas palavras. Tá certo? Muito bem. Continuando, na questão 11, diz o seguinte: na segunda estrofe do poema, o poeta faz uma pergunta: se esta mata fosse minha, e não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Segundo o poeta, onde vivem os pássaros? E aí, de acordo com o poema, onde é que vivem os pássaros? Vive, responde aí. Por que ele faz essa pergunta? Aí você vai marcar o X aqui. Tem duas respostas
só uma está correta, você vai marcar o X na correta, tá bom? Questão 12. Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. A que lugar o peixe se refere usando o termo aqui? Quando ele fala assim, que os peixes moram aqui. Esse aqui é o aqui. Aqui onde? Onde os peixes moram? Está se referindo a que lugar? Tá? Você vai responder aqui. 13. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. A que lugar o poeta se refere quando ele usa a palavra ele? Que ele seria um paraíso. Ele quem? A que lugar ele se refere que ele seria um paraíso? Tá? Observa aí e responde. Tá muito fácil a nossa atividade, né? Capricha aí, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.